Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e, cara, deixa eu falar uma parada para vocês. Essa semana eu estava em casa, né, descansando, e assisti um mini doc, sabe? Um vídeo do canal, que eu vou dar logo o crédito àquele cara, que é o Muniz Foot, falando sobre o grupo que controla o futebol mundial, que é o Grupo City, né? Só que tem alguns detalhes nesse mini doc que eles fizeram, um mini doc de 13 minutos, que algumas coisas eu concordo, outras eu não concordo. Mas no contexto geral, vamos colocar que 85% realmente fala o que aconteceu no Grupo City. E eu acho muito interessante você entender, você torcedor do Bahia, e você entusiasta do futebol como eu, entender o que é o Grupo City, o que é o Bahia hoje. É uma dimensão tão grande, cara, que às vezes a gente não consegue colocar num vídeo. Mas esses caras conseguiram trazer, como eu falei, 85% eu concordo do que eles falaram. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer um react aqui da história do Grupo City, cara. Como o homem que controla o futebol mundial, sobre o dono do Grupo City, e sobre como surgiu o Grupo City, a ideia que foi inovadora. Não sei se você sabe, mas talvez o Bahia hoje fosse do grupo do Barcelona, do grupo do Real Madrid. Né? Existia essa possibilidade. Né? Então, vou mostrar para você nesse vídeo tudo sobre essa história do Grupo City. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, que até com o pelo da minha cachorrinha aqui, a gente traz conteúdo para vocês aqui, irmão. E esse tipo de conteúdo é um conteúdo que com certeza você não viu em lugar nenhum. Então, dá essa moral para a gente. Já adianto também, ó, se inscreva no canal Muniz Foot, que é o canal que está trazendo esse mini doc aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada juntos aqui e a gente vai parando para comentar, tá bom? Vamos lá. Eles têm o futebol em suas mãos. São 13 times distribuídos em 13 países e mais de 500 jogadores sob o controle desse grupo. São milhões e milhões movimentados nesse império futebolístico. Imagine o seu clube do coração ter o mesmo dono que um adversário na briga pelo título continental. Pois bem, é isso que está acontecendo com o grupo detentor do Manchester City. O Manchester City vai muito além de apenas um time de futebol. E foi exatamente assim que eles literalmente assumiram o controle do futebol mundial. O grupo... Ó, só uma parada que eu coloco assim, é que eu acho sensacional. Esse é um dos pontos dos 15% que eu não concordo. Eu acho que meio sensacionalista, assim, se o grupo City fazer a marionete de todos os outros grupos. Eu acho que aí já é um pouquinho exagero, tá? Mas vamos lá. O grupo de futebol do City, pertencente aos sheiks dos Emirados Árabes, é avaliado em mais de 25 bilhões de reais. Em 2008, começou sua trajetória no mundo do futebol ao adquirir o Manchester City, com o objetivo principal de dominar o futebol europeu. Com mais de 1 bilhão de euros investidos em transferências e na contratação dos melhores jogadores e treinadores, rendeu ao City impressionantes 19 troféus. Eles investiram tão pesadamente no Manchester City, a tal ponto do fair play financeiro, a regulamentação que controla os gastos do futebol, não conseguir controlar o grande poder aquisitivo do clube inglês. Consequentemente, o clube foi acusado de mais de 100 violações de regras, enfrentando ameaça real de exclusão das competições europeias por 2 anos. Além disso, recebeu uma multa recorde de mais de 140 milhões de reais, a maior já imposta a um clube no continente. O clube, no entanto, recorreu a... Só para entender, realmente existiu aí essa acusação, só que até hoje ninguém conseguiu provar nada. Até hoje ninguém conseguiu provar nada, por isso que o City não teve nenhuma punição. O que a gente já cai aí num estereótipo que é criado, né? Que um grupo que faz coisa errada. Não, cara, assim, ninguém conseguiu provar nada até hoje. A punição. O grupo ainda é criticado por suspeitas de sports washing, ou seja, é o uso do esporte como forma de apagar, esconder ou desviar a atenção de ações que os governos dos Emirados Árabes, ou seja, os investidores do grupo, desejam ocultar do resto do mundo. Mas isso não impediu eles de dominarem o futebol mundial. Comercial, né? De praxe. Hey, it's Dana from StreamYard. I'm so excited to announce. Após o notável sucesso na aquisição do Manchester City, o grupo anunciou Ferran Soriano, ex-vice... Amado por uns, odiado por outros. Ferran Soriano aí.
vice-presidente do Barcelona como CEO do clube. O que inicialmente era um plano para dominar a Europa, transformou-se em uma ambição para dominar o futebol mundial. Atenção. Os sheiks ficaram encantados com a ideia de Soriano de transformar o Manchester City em uma marca global. O projeto envolvia a aquisição de vários clubes ao redor do mundo. Neles, identificar os melhores jovens talentos, desenvolvê-los e, posteriormente, promovê-los para os clubes maiores do grupo, como o próprio City. Os clubes menores, dentro do conglomerado, atuam literalmente como degraus para os jogadores. Esse é um dos pontos que eu discordo, assim, sabe? Assim, os clubes menores são utilizados como degraus. Talvez isso possa até ter sido uma ideia no início, mas quando você pega clubes de uma grandeza como o Bahia, por exemplo, no Brasil, isso é uma coisa meio complicada, né? A gente viu que tentaram e conseguem em algum momento fazer isso no Botafogo. Mas acho que no Bahia isso não vai rolar, não, tá? É uma opinião minha. Soriano assumiu o Manchester City em 1º de setembro de 2012. 2 dias depois, chegou a Nova York para criar um novo clube de futebol. Isso significou pagar 100 milhões de dólares para uma vaga na MLS. Eles estavam apenas começando. 10 anos após a criação do New York City, o grupo já consolidava o seu domínio no futebol global, com controle em 5 continentes e gerenciava mais de 500 jogadores profissionais em diversas partes do mundo. Atualmente, o Grupo City ostenta o controle de 13 times de futebol distribuídos por 13 países. O interesse estratégico do grupo é sempre por clubes considerados pequenos e baratos, preferencialmente em mercados nos quais seja possível reconquistar os torcedores que perderam o interesse pelo time do coração. Vocês entendem? Pô, isso já é uma parada, por exemplo, que não rola com o Bahia, porque assim, Bahia chegou a cair para a 3ª divisão e pô, o engajamento sempre foi o mesmo, sempre foi de torcedores ali apoiando, criticando. Então, vocês entendem? Eu entendo o que o cara tá falando aqui, mas não dá para generalizar também, né? Vamos lá. A exceção do Bahia, bicampeão brasileiro. Sacou? E do Bolívar, detentor de 29 títulos e o maior campeão da Bolívia. Os demais clubes não possuíam históricos extensos de conquistas antes de serem incorporados ao projeto. A partir do momento em que o grupo adquire um time, a liga rapidamente se torna pequena para a equipe sob seu controle, graças ao enorme poder aquisitivo. Isso dá ao grupo um certo controle do futebol no país. Não há jogadores, treinadores caros para eles, o que explica os resultados imediatos alcançados. Exemplificando, o Melbourne conquistou o campeonato australiano uma vez e a Premiership do país teve 3 vezes nos últimos 3 anos após sua integração ao Grupo City. Yokohama encerrou uma seca de 15 anos ao vencer o campeonato japonês em 2019 e repetiu o feito desde então. O New York City venceu a MLS. O Mumbai conquistou a dobradinha na primeira. Tá chegando o título brasileiro do Bahia. Quando eu falo aqui, ó, Bahia vai beliscar alguma coisa nacional nos próximos anos. Tá aí, ó, tá aí. Primeira divisão indiana em seu primeiro ano sob o controle do grupo, culminando no título da liga na temporada passada, com uma das exibições mais dominantes na história da liga indiana. E por fim, após 15 anos desde a aquisição pelo grupo, o Manchester City conquistou a Liga dos Campeões. É impressionante notar que 8 das 13 equipes atuais do grupo conquistaram pelo menos um grande título na temporada passada. Alguns clubes do grupo adotam a marca City após o primeiro nome, além de emblemas e uniformes semelhantes ao Manchester City. Outros, com histórias consolidadas, mantêm suas marcas tradicionais. O propósito do grupo é espalhar o sucesso do Manchester City e o estilo de jogo ofensivo de Guardiola em todos os times. Vocês percebem já como se assimilam as coisas ao Rogério Ceni, ao que o Rogério Ceni está implantando no Bahia? Times do grupo ao redor do mundo. E assim, criar uma identidade única da marca City.
Entregar um estilo de jogo ofensivo que dá prazer de assistir é uma identidade que adotamos em todos os nossos clubes. O objetivo é jogar no estilo ofensivo do Manchester City, afirmou um diretor do grupo. Recentemente, o grupo adquiriu 80% do capital do time italiano Palermo, conhecido por revelar estrelas como Edson Cavani, né? Javier Pastore, Paulo Dybala, entre outros. Além disso, em 2021, o grupo expandiu sua presença para o mercado sul-americano, adquirindo o Bolívar. Um ano depois, se consolidou ainda mais ao adquirir o Bahia. Essa estratégia demonstra uma abordagem genial, proporcionando ao grupo uma ligação direta com um dos mercados mais promissores do futebol. Em meio a tantos clubes sob a mesma propriedade, surge a pergunta: se os times do mesmo dono se enfrentarem em uma competição, quais são as possíveis consequências? Recentemente surgiram rumores de que o Manchester City e o Girona estariam em risco de ficarem fora da próxima Liga dos Campeões, devido aos dois clubes serem do mesmo dono. A gente usa o Monday para comercial, todos os nossos leads, desculpa aí, Ana fazer Paula, todo o controle de produtividade do time. No entanto, na prática, essa possibilidade não existe, pois a UEFA permite que os clubes do mesmo dono estejam na Champions, mas não permite que esses times negociem jogadores entre si. As penalidades, ao que tudo indica, se aplicam apenas aos jogadores emprestados entre os clubes do mesmo conglomerado. Um exemplo concreto desse cenário é o jogador Ian Couto, destaque da temporada na La Liga, que, por ser emprestado pelo Manchester City, não poderá atuar na Champions pelo Girona, clube também pertencente ao grupo City. Essa dinâmica de troca de jogadores entre os clubes do grupo tem se tornado mais frequente, a exemplo dos atuais garotos prodígios, como o brasileiro Kaique e o uruguaio Nicolás Acevedo, ambos pertencentes ao grupo City e atualmente emprestados ao Bahia. Kaique é parte do Manchester City, enquanto Nicolás tem contrato com o New York City. A estratégia de desenvolver jovens talentos nos clubes menores e posteriormente promover... Isso é um dos pontos que eu discordo, né? Mais ou menos aí. Aos clubes maiores do mesmo grupo, já está em prática. Isso ficou evidente recentemente ao caso de Savinho. Ele foi contratado pelo Troyes, também pertencente ao grupo City. Mais tarde, foi emprestado ao Girona e recentemente ao Manchester City. Acertou sua contratação para a próxima temporada. Dessa forma, ele passou por dois clubes menores do mesmo grupo antes de chegar ao principal clube do conglomerado, o Manchester City. O Manchester City transferiu, desde 2013, 19 jogadores para o Melbourne, 16 para o Girona e 4 para o New York City. Essa é a ideia do grupo, fortalecer seus respectivos times utilizando seus próprios jogadores. O profissional responsável por esse projeto foi inicialmente chamado de louco ao apresentá-lo a outros clubes. Preste atenção que isso é interessante, tá? Quando eu falei que o Bahia hoje poderia ser do grupo do Barcelona, do Real Madrid, preste atenção. No entanto, hoje ele é a mente por trás do sucesso do grupo e do Manchester City, e nada disso seria possível sem ele. Soriano foi um dos profissionais que orquestrou todo esse projeto. Ele chegou a apresentar a ideia aos dirigentes do Barcelona, mas eles consideraram ser uma proposta louca e a rejeitaram. Se eu tivesse apresentado essa ideia ao Real Madrid, a resposta seria: você está louco. E foi isso que realmente aconteceu em Barcelona, revelou Ferran Soriano. Essa era uma ideia que ele sustentava há mais de 12 anos, quando ainda era vice-presidente do Barcelona. É tudo muito bem planejado, e não é por acaso que consolidaram o objetivo de ter clubes nos 3 países mais populosos do mundo: China, Índia e Estados Unidos. Esses mercados não apenas possuem economias fortes, mas também possuem as tecnologias mais avançadas do mundo. A estratégia é explorar ao máximo as tecnologias de ponta exclusivas desses países, garantindo assim o compartilhamento de conteúdos de treinos, dados de performance em jogos e métodos de recuperação de lesões. Você percebe que até o estilo de jogo, né, até o método de treinamento, tudo é planejado, sabe? Tudo é colocado como um planejamento. Não tem nada... Hoje nada acontece por acaso no Bahia. Isso é um ponto muito interessante para a gente analisar. E repassar essas tecnologias para todos os times do grupo. Com os times presentes nesses países, o acesso a essas tecnologias será facilitado. Uma franquia de futebol que opera de forma semelhante ao Grupo City é o Grupo Red Bull,
que atualmente possui vários clubes em todo o mundo. Mas é mais voltado para o esporte. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você concorda com esse modelo de negócio no futuro? Pô, galera, tá aí. Eu achei interessante. Achei interessante a gente trazer esse tipo de conteúdo aqui para a gente analisar, né? Analisar a ideia de negócio. Como falei, tem algumas coisas que eu concordo, outras coisas que eu não concordo. Mas eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou sobre isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, do tipo react, onde a gente vai assistindo, debatendo. E é claro, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações para todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.